apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. A paz do Senhor, irmã Ruama, a paz do Senhor a você, meu querido e amado ouvinte, telespectador aqui do Vale do São Francisco, ou quem sabe aí de muitas outras regiões do país. Ele vem. Isso, esse é o tema, esse é um programa especial do Congresso de Jovens. Você que está em casa, é jovem, está na contagem regressiva, isso mesmo. Está bem pertinho e esse é o primeiro de 3 jovens mais especial. Eliseu, qual o tema do Jovem Mais de hoje? Hoje nós vamos falar do arrebatamento na atualidade. Olha só, pois é, o arrebatamento, ele é algo atual e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso, você vai saber muito mais detalhes aqui conosco. Mas para iniciar, vamos fazer o devocional, Eliseu. Amém. Você que está na tela vai ver o texto bíblico de hoje. A palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 44 diz assim: Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. É importante e nos faz refletir também que devemos estar preparados, né? Como diz na palavra de Deus, não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus vai voltar e essa é a nossa esperança, a esperança da igreja. Amém. Mais atual do que o Jornal de Amanhã é essa esperança, essa notícia de que verdadeiramente o arrebatamento é uma atualidade muito próxima. Amém. Você que está em casa nos acompanhando, está iniciando agora o Jovem Mais e vamos aproveitar e começar com música, né? Já tivemos um momento devocional, agora vamos aproveitar nossa irmã Luzimar cantando o segundo hino da tarde. Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza da tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo e o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver.
mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Glória a Deus, esse é o nosso desejo. E olha, como estamos hoje aqui com a representação, né? O grupo Sal da Terra, vamos cumprimentar ela que esteve cantando. Pai e Senhor, irmã Luzimar. A paz do Senhor, irmã Ruama, é um prazer a gente estar aqui cooperando nesse trabalho, né? Que já é uma prévia aí da temática do nosso Congresso de Jovem, 30 anos de Congresso de Jovem. E é um prazer a gente estar aqui juntamente com vocês para adorar o nome do Senhor. O Sal da Terra que está aqui conosco essa tarde é composto pelo irmão Tiago, que está no baixo, o irmão Vitor, que está na guitarra, e também tem eles, os gêmeos, que toda Petrolina conhece. Quem são eles? O irmão Gabriel no teclado e o irmão Gustavo na bateria. E a nossa vocalista, que você acabou de ouvir cantar, a nossa irmã Luzimar. Sejam todos bem-vindos. Já já nós vamos conversar com os componentes do Sal da Terra, porque agora aqui no estúdio já está um dos convidados, ele que tem e conhece a história do Congresso de Jovens aqui de Petrolina. Vamos apresentá-lo, Eliseu? Vamos, inclusive, eu gostaria só de fazer um adendo que o nosso tema é arrebatamento na atualidade, mas também nós estamos nos aproximando de um evento muito interessante que vai falar um pouquinho sobre esse tema também, que é o Congresso de Jovens. Isso. E por isso, nessa tarde, nós trouxemos alguém aqui muito especial que sabe muito aí da história do Congresso de Jovens, que é o presbítero Hélio. A paz do Senhor, presbítero Hélio. Amém. A paz do Senhor, irmão Eliseu, a paz do Senhor, irmã Ruama, a paz do Senhor, toda a juventude de Petrolina, todos que estão nos acompanhando nesse trabalho maravilhoso, essa porta que Deus abriu, né? E estamos felizes por essa oportunidade. Presbítero Hélio, a audiência do Jovem Mais está querendo saber, estão curiosos para saber como iniciou. Não tinha um trabalho tão organizado como tem hoje, que é o dos congressos de jovem. O senhor poderia trazer um pouquinho da história para os irmãos que estão na audiência? Sim, eu acredito que todos estão nessa expectativa. Eu tenho uma parte, né, do histórico de congressos, como se deu. Eu cheguei em Petrolina em 2000, né, e até o momento não existia congresso propriamente dito, né? Existia encontro de jovem, culto de mocidade, como ainda hoje faz parte da programação da igreja, mas o congresso mesmo se deu com a chegada do pastor Elci Ribeiro, né, em 2007. Foi esse o primeiro congresso, foi aquele congresso tão esperado, a expectativa, como eu acredito que toda a juventude está ansioso pelo congresso, 30º Congresso de Jovens, agora em 2022. Então, lá em 2007, quando tivemos essa programação, não foi diferente. Claro que era uma novidade, por isso que eu falo dessa expectativa, em toda preparativo, a expectativa de grande coral, a expectativa do mensageiro, né? Da preparação propriamente dita, de consagrações, manhãs missionárias, tudo o que ia acontecer. Então, toda a juventude estava com aquele coração ansioso para aqueles dias que foram marcantes. Eu posso particularmente dizer isso, eu era jovem na época, né, e realmente foi maravilhoso aqueles dias de congresso. E nós sabemos aí que em 2007 teve aí o início, agora nós estamos no 30º, porque já tinha um outro trabalho que acontecia, mas que ainda não era o Congresso de Jovens propriamente dito, mas em 2007 começou um trabalho muito interessante que o senhor, eu sei que fez parte, que foi o back vocal no Congresso de Jovens. Nós gostaríamos de saber um pouco mais como foi a experiência de participar do primeiro back vocal dos Congressos de Jovens. Sim, realmente foi maravilhoso. E Petrolina, ela, graças a Deus, é abençoada, né, a filha em Petrolina, com vários talentos. E nós sempre temos, na realidade, essa oportunidade de usar os talentos. E, na época, né, não era diferente. Já existia nessa preparação alguns irmãos e irmãs com essa facilidade em passar vozes, né? O maestro Davi,
a irmã Adriana Matias e outros irmãos que cooperavam na época. Então, tive a oportunidade, irmão Eliseu, de participar desse back vocal, junto com outros jovens na época, a missionária Daiane, né, dentre outros, que irmão Sandrinho, conhecido auxiliar Alessandro, né, que também estava vindo da adolescência para os jovens e também fez parte dessa equipe de vocal. E como o senhor já mencionou um pouco, lá no início, porque os irmãos que estão em casa podem ficar, mas são 30 anos, e por quê? Podem ficar um pouco na dúvida, mas antes de 2007, que foi o primeiro congresso, já tinha um trabalho envolvendo os jovens. E o senhor poderia falar um pouquinho mais acerca desse Sim, trabalho? É o que se soma, né, nesses 30 anos, quando a gente volta um pouco e procura saber de alguns irmãos que estavam na época, né, coordenando a UMADEP em Petrolina, né, nessa filial, que eram justamente esses trabalhos de encontros jovens, né? Não, como eu já disse aqui, não existia a temática, a programação, o evento, congresso, né, somente no Recife, mas existiam esses encontros jovens. E claro, né, como na filial nós temos, na época não tinha áreas, né, mas tinha aquelas congregações que se destacavam, sempre tinha esses polos, digamos assim, né? Vila Eduardo, Areia Branca, Coab 4, Matriz. Então havia essa junção de grandes jovens na época, um grande grupo, melhor dizendo, de jovens da época. Alguns desses nós temos conhecimento, sabemos que hoje estão na missão, outros, alguns até fora do país, morando fora do país, mas também cooperaram com essa programação. Eu não conheci na época eles aqui, mas no histórico, no Grande Coral, vários irmãos falam, né, da irmã Edjane, cantora Edjane, também Irmão Osinaldo, irmão Osinaldo, Francisco também, e outros, né, que também cooperaram nesse trabalho jovem, eram jovens da época, e que deram essa força tamanha para que na juventude da época tivesse essa dinâmica, né? É diferente. Eu estava aqui aguardando, irmão Omar, aproveitando, e não existia essa tecnologia, né? Hoje a gente está aqui em uma programação jovem, com todo um aparato. Na época, né, não tinha essa facilidade. E a juventude, a liderança, sempre buscava atrativos, ideias que inovassem, que motivassem os jovens para que houvesse essa dinâmica com a juventude, né? A UMADEP. É justamente isso. Agora, Eliseu, os irmãos que estão em casa devem ter ficado curiosos para saber mais sobre essa história, e foi preparado um vídeo muito especial, não é? É verdade. E nós, então, queremos ver aí esse vídeo, produção. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. 30º Congresso de Jovens na filial em Petrolina. Que maravilha, que privilégio poder contar e cantar o que o Senhor fez. Eu sou grato a Deus por ter tido essa oportunidade, compondo o back vocal na época, compondo toda a equipe que preparava a juventude, o grande coral. E eu louvo a Deus porque foram dias marcantes nessa trajetória de Congresso de Jovens em Petrolina, e fomos impactados nesse hino especial que marcou a minha vida. Vidas também foram marcadas, vidas se entregaram a Jesus naqueles dias. E o que mais me marcou, além das promessas de Deus feitas a nós, a igreja em geral, no ano seguinte a esse congresso, o Senhor selou com a promessa, me batizando com o Espírito Santo. E não tenho palavra para agradecer. Tive o prazer, o privilégio de também cooperar com o nosso pastor, aqui como coordenador da UMADEP, trabalhando com essa juventude. E a palavra que eu quero deixar de incentivo e de gratidão é que permaneçam firmes servindo ao Senhor, sabendo que esse projeto, até Jesus voltar, que seja o nosso prazer de a cada dia estar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. E eu sei que esse ano não será diferente. Deus marcará a sua vida. Se prepare nesse 30º Congresso de Jovens. Deus te abençoe, jovem.
Glória sobe, glória desce, glória fica, glória edifica, glória nos ensina. O Senhor Jesus está neste lugar, vamos glorificar. Glória enche, glória vem, glória transforma, glória toca e toda a igreja chora. Glória é o poder do Espírito que é derramado aqui neste lugar. Esse é um dos hinos que eu recordo, que me marcou, né, de congressos que eu participei. Meu esposo hoje participou também. É lindo ver que as promessas que eu vivi, as promessas que eu vi nos congressos que a gente participou, hoje se cumprem em nossas vidas, né? Inclusive, meu casamento com meu esposo hoje também é um cumprimento de promessa. Eu me lembro de processionais que a gente participou. Então, são lembranças preciosas, assim, do tempo de jovem, de adolescente, que marcaram nossas vidas e que a gente não pode perder nunca. Eu digo para você, jovem, adolescente, que pode participar, não deixe de participar, porque Deus fala, Deus faz promessas e Ele é um Deus que cumpre. 30º Congresso de Jovens da Filial em Petrolina. Que data tão especial! Com certeza, não faltaria testemunhos para trazermos aqui, lembrando-nos dos dias em que passamos nos congressos anteriores. Posso me recordar de muitas promessas que Deus me fez, outras que Ele confirmou. Hinos que marcaram nossas vidas, dias especiais, manhãs missionárias que foram verdadeiros encontros com Deus. Lembro-me também de nenhuma preparação para um desses congressos. Foi posto uma caixa de sugestão na entrada do templo, onde um dos bilhetes chamou a atenção de todos, em que um jovem dizia: pastor, envie um missionário, nem que este seja eu. Tempos depois, neste templo, neste púlpito, Deus cumpriu esse desejo, onde Deus pôde, pela igreja, enviar o nosso missionário Jorge para a Argentina. Glória ao nome de Jesus. Hinos que marcaram, promessas que Deus fez. Lembro-me também que hoje estou vivendo promessas que Deus me fez em um congresso de jovens aqui. E por falar em hinos, lembro-me também de um hino muito especial que dizia assim: quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Que você possa aproveitar, jovem. 30º Congresso de Jovens da Filial Petrolina. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Me recordo de um congresso que participei aqui no Templo Matriz, na gestão do pastor João Severino Fernandes, onde o preletor daquele congresso de jovens foi o atual pastor Cândido de Freitas. Foi um momento marcante na minha vida, com um tema que impactou toda a juventude naquele momento da organização daquele congresso. O tema era Jovens mergulhados no Espírito, transformaremos essa geração. Foi algo assim muito especial. Houve um momento em que o preletor parou de pregar a palavra, de trazer a mensagem, e o Espírito tomou conta do ambiente por alguns minutos. Foi algo impactante que marcou a minha vida, foi muito especial. Guardo no meu coração essa linda recordação. Glórias a Deus, que bênção aí. Vimos jovens, pessoas que já foram jovens na época dos primeiros congressos, nos contando aí um pouquinho das experiências, dos hinos. E, como você bem viu aí, nós temos um deles aqui. Isso, a gente vai aproveitar bastante esse convidado especial, porque ele também tem muitas músicas marcantes do início. Desde já nós gostaríamos de agradecer o evangelista Evaldo, irmã Shirley, o presbítero Dimas, que esteve participando desse vídeo especial. E já tem mais vídeo especial, porque agora vamos aproveitar. Presbítero Hélio, hinos que marcaram esse início das trajetórias, dos encontros da Almadep, primeiros congressos. Você se recorda? Sim, como não recordar, né? Temos hinos que ainda hoje ecoa, né?
nós cantamos, mas trazendo fazendo referência a esses momentos que passamos, são hinos que nos faz voltar um pouco o tempo e saber que o Deus não mudou, né? Ele continua alegrando nosso coração, que valeu a pena, que vale a pena, não é perca de tempo, realmente a gente ganha muito em servir ao Senhor. Então, um dos hinos que ainda hoje a igreja canta muito, e que eu lembro que nesse congresso a gente cantou, foi: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Outro hino também foi também Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Heroínos e... Muitos hinos marcantes que nos faz voltar ao tempo, né? É verdade. Eu me lembro que eu era criança ainda quando esses hinos passaram no congresso, mas eles marcam muito, marcam profundamente a todos os que ouvem, porque ouvir aquele grande coral ali cantando, aquele coral de jovens louvando a Deus, é verdadeiramente muito impactante e marca. Agora, algum desses hinos participaram de algum momento especial? Teve algum momento marcante nesses congressos que o senhor lembra, que volta no tempo e diz: meu Deus, que congresso que impactou a minha vida, a minha história? Um hino marcante, que inclusive faz parte do repertório do 30º Congresso, que é: Ele é poder, é minha força, certo eu estou que me ampara com suas mãos, minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha que está a me suster. Olha, já dá vontade da gente voltar no tempo e já estamos na contagem regressiva desse congresso tão especial. Agora, presbítero Hélio, o senhor também participou, além do início, também como coordenador da UMADEP aqui em Petrolina. Poderia contar para os irmãos que estão em casa um pouquinho dessa experiência? Exatamente. Eu sempre tive o prazer, o privilégio, né, a oportunidade de trabalhar com os jovens. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu esse dom, né, da música. E em 2017, o nosso pastor Farias, né, nos convidou para estar auxiliando também, cooperando na supervisão das campanhas, na parte da UMADEP, né, resgatando esse projeto, esse nome, né, que nem se mencionava tanto, era mais culto de mocidade. E aí teve esse resgate da sigla, né, UMADEP. Então, eu e o presbítero Henrique Paixão viemos a cooperar juntamente com o presbítero Samuel Damasceno, né, dando esse apoio, e tivemos durante quase 3 anos, né, na coordenação, auxiliando, trazendo dentre as programações com os jovens, né, que era dando essa força na dinâmica com os cultos jovens, nos ensaios de jovens também, e também na programação com Acampa Dentro, né, Dia Jovem, e pré-congressos e, claro, né, o grande congresso de jovens que sempre cria uma expectativa. Então, era esse período também fez parte de uma experiência marcante como coordenador da UMADEP. Como o senhor bem disse, aí o Congresso de Jovens é um momento extremamente marcante na vida daqueles que participam, daqueles que se fazem presentes, porque é muita preparação, tanto espiritual quanto fisicamente também. Nós sabemos que exige muita coisa para chegar naquela bela festa, mas Deus recompensa, e nós gostaríamos de saber do senhor se teve um congresso assim que ficou muito marcado na vida do senhor. Qual foi esse congresso? Então, irmão Eliseu, eu posso afirmar que o primeiro congresso, né, que eu participei foi o marco, porque particularmente impactou minha vida, tanto, como eu já disse aqui, pela expectativa e as experiências que vivenciamos na preparação daquele congresso. Muitos jovens nunca tinham participado de uma programação voltada, né, nesse
nesse projeto tão grande que agora iniciaria em Petrolina, que era o Congresso de Jovens. Estávamos aguardando a caravana vindo de Recife. E nos bastidores, além do grande coral se preparando, tinha também a preparação espiritual. E dentre esses momentos, né, de vigílias, de consagrações, no meu coração ardia um desejo do batismo com o Espírito Santo, que eu acredito que arde no coração de você, jovem, de muitos irmãos. E eu confesso que, mesmo nascendo no lar evangélico, eu via muitos aceitando Jesus, sendo batizado com o Espírito Santo, e eu ficava naquela, né, na expectativa. E comigo? E quando vai se dar? Mas eu confesso que era o meu maior anseio, né, dentre outros que há na vida do crente. E aquele congresso eu posso dizer que foi um marco, porque nessa preparação eu não cessei dessa busca, né? Desejei constantemente. E em 2008, pós-congresso, início de mais um ano também de preparação de congresso, Deus selou com uma promessa e me deu essa bênção, né? De receber também, de desfrutar do batismo com o Espírito Santo. Então, o congresso de 2007 foi realmente um congresso marcante, tanto nos hinos como na palavra. Eu recordo que a palavra do encerramento foi baseada na história de Abraão e Isaac, a promessa. Então, a promessa de Deus, ela segue aos que creem, né? E essa fé, essa certeza, esse desejo naquilo que a gente almeja, não pode jamais ficar em segundo plano. Nós precisamos manter de pé a fé no Deus vivo, que é poderoso para cumprir, né, com aquilo que Ele promete. Ele promete e faz. Amém? Assim como a promessa da sua vinda, do arrebatamento, é uma promessa que está de pé. Glória a Deus. Por isso nós afirmamos que Ele virá. Glória a Deus, a vontade que dá, você que está em casa, de continuarmos a entrevista, mas já chegamos naquele momento de nos despedir do presbítero Hélio. O presbítero Hélio, fica à vontade para fazer as considerações finais. Quero, irmão Ama, agradecer, irmão Eliseu, toda a equipe, e ao nosso pastor Elci Ribeiro pela oportunidade, também a supervisão das campanhas, o presbítero Samuel Damasceno, o presbítero Ari Clébio, muito obrigado. E dizer a você, jovem, que vale a pena servir ao Senhor. Para a vossa meditação, 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. Não é? Esse versículo, ele marca a minha vida, e é o desejo de cada cristão e de você, jovem, que seja também ardente no seu coração, a cada dia, de ser firme, constante na obra do Senhor. E o meu desejo maior é que este congresso, eu acredito que outros virão se Jesus não voltar, mas que esse congresso seja um marco na sua vida. Aquilo que você está esperando receber, na expectativa, pedindo ao Senhor, eu sei que Ele marcará a sua vida e será de bênção. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e conte conosco. A paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que momento marcante também que Deus tem nos dado nesse programa, de ouvir um pouco mais sobre o congresso, de ouvir um pouco mais sobre essa verdadeira festa que se aproxima. Mas agora o que nós temos, irmão Eliseu? Mas agora chegou o momento de ouvirmos música. E nós gostaríamos de saudar aqui o nosso irmão que vai cantar agora com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão José Emerson. Amém. Irmão José Emerson, qual é o hino que o senhor vai cantar agora nesse momento? Alívio, de Jessé Aguiar. Amém. Pois então a oportunidade de estar com o senhor. Meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo,
e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô exausto e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde irei se o que eu preciso só encontro em ti? Glórias a Deus, verdadeiramente Ele é o nosso alívio e breve vai voltar para nos dar o alívio maior, que é os céus. Sim, você que está em casa nos acompanhando, viu que nesse primeiro momento tivemos um bate-papo com o presbítero Hélio e agora já estamos com outros convidados especiais aqui nos nossos estúdios. Eliseu, vamos conhecê-los? Vamos lá. Nós estamos aqui com o diácono Wanderson. A paz do Senhor, diácono. Amém. Ele que é da área 14 da congregação em Cosme e Damião. Seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. É para mim uma alegria, uma honra muito grande poder contribuir mais uma vez com este trabalho. Nossa gratidão primeiramente a Deus, ao pastor da igreja pela confiança, a supervisão das campanhas que tem aí se empenhado e organizado esse trabalho que é tão importante para toda a juventude. Amém. Está conosco também nos estúdios auxiliar José Anderson, da área 6 e 19, paz do Senhor, Anderson. Amém, irmã Ruama, amém, irmão Eliseu, paz do Senhor, a todos os jovens que nos assistem, né, a toda a igreja do Senhor. E, meus irmãos, como vocês bem sabem, nós estamos aí com um tema que fala um pouquinho sobre essa aproximação do cristão com os céus, que é o arrebatamento na atualidade, que verdadeiramente é um tema que é atual, é dos dias de hoje, é muito esperado, e nós aprenderemos nessa tarde um pouquinho mais sobre arrebatamento. Isso, e olha, vocês estão vendo, não sei se vocês perceberam, os nossos convidados estão com esses envelopes que têm perguntas básicas. Já foi sorteado aqui nos bastidores na hora do hino. Eles estão com perguntas iniciais que pode ser a sua dúvida. Vamos ver aqui quem está, podem abrir os envelopes, vamos ver quais são as primeiras perguntas, vamos ver se eles estão preparados para responder. Tem perguntas que são fundamentais para você que está em casa conhecer mais acerca do tema. Quem vai iniciar?
A minha pergunta é o que é escatologia? E aí, o que é escatologia? Escatologia ela é uma palavra, né, que tem origem em duas palavras gregas, que é eschatos e logia. E a primeira palavra, eschatos, ela significa último, derradeiro, final, extremo, né? E logia significa coleta. Então, basicamente, escatologia, né, é o ensino que fala sobre as últimas coisas, né, ou a última coleta, digamos assim. E sobre isso que se trata o assunto escatologia. Agora, você que está em casa, que estava na dúvida desse tema, já foi esclarecido. Agora vamos saber qual é a próxima pergunta que está no envelope do diácono Wanderson. Muito bem. Antes de fazer a pergunta aqui, eu posso fazer só um complemento na fala do nosso irmão Anderson. Nós conversamos um pouco antes e a gente combinou de complementar, né, fazer algumas observações que a gente achar importante, né? O termo escatologia, como o nosso irmão bem pontuou muito bem, significa a doutrina das últimas coisas. E é importante pontuar que a doutrina das últimas coisas ela, se divide em dois pontos principais: a escatologia geral e a escatologia individual. Enquanto que a geral estuda, por exemplo, o arrebatamento da igreja, que é o nosso tema aqui, a grande tribulação, a vinda em glória de Cristo, o período de 1000 anos, que é o reino milenar, depois vem o juízo final e o perfeito estado eterno. A escatologia individual ela vai abordar assuntos referentes aos indivíduos como um todo, né? Vai abordar o tema como, por exemplo, a ressurreição, o perfeito estado eterno e o destino final de todos. Dito isto, a terceira pergunta é a definição de Apocalipse. Qual a definição? O termo Apocalipse, primeiro é importante pontuar que Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento, né? Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, Apocalipse é o único profético. E o termo Apocalipse, ele é formado também por duas palavras, apo e calipse. Apo pode ser entendido como tirar de dentro para fora. Tirar de dentro para fora. E calipse pode ser entendido como sombra. Então, de uma forma mais objetiva, Apocalipse significa revelação, descortinar, fazer algo que estava... que era até então desconhecido, conhecido devido à sua importância. Eliseu, temos aqui mais uma pergunta, vamos aproveitar os nossos convidados. Essa pergunta vai ser direcionada para os nossos dois convidados. Vamos perguntar? Qual é a visão do livro de Apocalipse? Essa é uma pergunta muito boa, interessante, irmã Ruama, porque existe pelo menos 4 visões diferentes com relação ao livro do Apocalipse. Visões essas que são desconhecidas pela a grande maioria. Nós temos algumas visões de interpretação acerca desse livro, por exemplo, que é o preterismo. Existe essa visão de que o livro de Apocalipse já se cumpriu até o ano 70. Existe a visão historicista, de que a maioria do livro de Apocalipse já se cumpriu no decorrer da história. Existe também a visão idealista, de que Apocalipse é basicamente a luta entre o bem e o mal, e que, de certa forma, simboliza completamente o livro de Apocalipse. E existe a visão que nós aderimos, né? Que nós seguimos, que nós entendemos ser a melhor, a mais correta, que é a visão futurística, que diz respeito de que a maior parte do livro de Apocalipse ainda está para se cumprir. E esta é uma verdade que a gente atesta no capítulo 1, versículo de número 19, um texto que diz assim, o Senhor dizendo a João: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Nós entendemos que as coisas que tem visto é justamente a visão de João do Cristo ressuscitado. As que são, refere-se ao capítulo 2, capítulo 3, que é as 7 igrejas da Ásia Menor, a quem João destina as cartas. E as que, depois destas, hão de acontecer, vai do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Nós cremos que toda essa parte ainda vão acontecer, é por isso que nós aderimos à visão futurista. E vale salientar também, só complementando o que o diácono falou,
é que quando a gente fala sobre Apocalipse, né, muitos crentes já encaram como o livro dos mistérios. Mas, na verdade, o sentido de Apocalipse é o extremo oposto. Não é o livro dos mistérios, é o livro da revelação. Então, a gente não pode encarar Apocalipse como algo que vai trazer mistérios para a gente, mas, na verdade, que vai trazer a revelação das coisas que depois destas vão de acontecer, como o nosso próprio diácono falou, né? A primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse é justamente essa, revelação de Jesus Cristo, que Ele nos deu. Então, nós precisamos ter esse tipo de visão sobre o que seria o livro de Apocalipse. E acreditar que Jesus ia nos revelar coisas do passado não faz sentido. É um livro profético. Não tem necessidade de revelar aquilo que já passou, que todos nós sabemos o que já passou. A necessidade de revelação é daquilo que vai acontecer daqui para frente, que isso só a onisciência de Deus é capaz de nos revelar. Então, por isso que Apocalipse ele é um livro de revelação, e não um livro histórico, não um livro preterista, né, não apenas um livro simbólico que vai trazer a luta entre o bem e o mal. É justamente aquilo que Deus está preparando para nós depois, né, no futuro muito próximo, né, tanto para a igreja do Senhor, como também para este mundo. Né, é os planos de Deus para um futuro próximo. Amém. Que bênção saber que os planos de Deus para o futuro próximo da igreja é justamente aí as bodas, enfim, os céus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando a gente está falando da Bíblia, de revelações que a Bíblia nos traz, nós somos conduzidos a Mateus capítulo 24, os versículos do 5 ao 8, que lá Jesus vai falar que tem algo chamado o princípio das dores. O que seria esse princípio das dores? O princípio das dores é um texto que está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo de número 8. É importante entender que Mateus 24, Mateus 25, trata-se do sermão profético de Jesus. Sermão profético de Jesus. Há uma grande dificuldade de entender esses textos, né? É importante pontuar o seguinte. A Bíblia, quando ela foi escrita, não havia essa divisão de capítulos e versículos, e nem existiam essas muitas epígrafes que tem na maioria das Bíblias. Isso veio posteriormente para facilitar o quê? A identificação do texto e a localização do texto sagrado. Mas quando a gente passa a estudar, o capítulo 23, 24 e 25 é citado por Jesus no mesmo dia. Jesus estava dialogando com os discípulos, capítulo 23, Jesus faz algumas críticas aos fariseus, e quando chega no capítulo 24, o texto inicia dizendo que Jesus estava saindo do templo, e os discípulos mostraram aquela estrutura do templo, e Jesus traz algo que deixou eles perturbados, perplexos. Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra, mas que seria derribados. Jesus sai do templo e vai até o Monte das Oliveiras. Ao chegar no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem uma pergunta com 3 partes, uma pergunta tripartida. Por exemplo, para que eu não possa dizer errado, mas os discípulos perguntaram o seguinte para Jesus: dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas são essas? A destruição do templo. E depois ele continua: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então são 3 perguntas. Isso no versículo de número 3. A partir do versículo de número 4 até o 14, Jesus ele responde a última pergunta, a última parte. Quais os finais do fim do mundo? E Jesus começa a citar os sinais. Jesus fala sobre os falsos mestres, os falsos cristos. Jesus vai falar também sobre guerras, sobre nação contra nação, reino contra reino. Jesus vai citar também terremotos, fome, pestes. E no versículo 8 ele diz: e isso é o princípio das dores. Muito bem. Essa expressão faz uma alusão a uma mulher gestante que está sentindo dores e em poucas horas terá um filho. À medida em que se aproxima o tempo do filho nascer, essas dores tendem a aumentar. Então, se as dores
antes eram espaçadas, tipo de meia em meia hora, com o passar do tempo, essas dores vão se tornando frequentes e mais intensas. Vão diminuindo de 10 em 10 minutos, em minutos, até que o filho venha nascer. O que Jesus está nos ensinando é que todos esses sinais que ele citou já vinham acontecendo. Já existia antes de Jesus responder essa pergunta. E continuarão acontecendo, só que nós estamos aí no princípio das dores, entendendo que chegará um momento em que essas dores alcançarão o seu auge. E que momento será esse? Essa é uma interrogação e uma dúvida de muitos. Quando é que esse princípio das dores irão alcançar o seu auge, o seu ponto alto? Isso vai acontecer justamente no período tribulacional, no período da grande tribulação, onde será derramado sobre a terra, será tocado as 7 trombetas, as 7 taças, será aberto os 7 selos, as trombetas e as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. É aí que vai alcançar o clímax, o ponto alto dessas dores. E um ponto importante também, é que Jesus, como mestre do ensino, ele foi muito preciso ao comparar com as dores do parto, o princípio das dores, as dores do parto. Por quê? Porque uma mulher que está gestante, está ali sentindo as contrações, ela está esperando o nascimento de uma criança, de um bebê. Então, quando Jesus compara esse momento antes do auge, das dores do período tribulacional, ele está justamente comparando, trazendo referência de que esse período tribulacional será um período em que irá nascer um novo tempo. É tanto que a Bíblia, ela compara muitas vezes o momento em que vai se iniciar a tribulação, o momento que a igreja é tirada da terra, ela compara com a meia-noite. Por quê? A meia-noite mostra o final de um dia e o início de outro dia. Então, esse momento divisor, em que se termina o princípio das dores, para vir justamente as dores de parto, onde a criança vai nascer. Esse momento divisor, que é a meia-noite, mais a meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, e isso faz referência também ao nascimento de um novo tempo, de uma nova época. Essa nova época que será de muita alegria para os salvos e, em contrapartida, de muita tristeza para aqueles que ficarem aqui. E aí, após essa pergunta, vem a outra pergunta que pode ser dúvida dos irmãos que estão em casa. Qual é a diferença entre arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória? Amém. Realmente é um assunto que tem gerado até muita polêmica, muita confusão. Às vezes, muitas pessoas falando ali no calor do momento, diz que a vinda de Jesus está próxima, mas há realmente uma diferença entre arrebatamento da igreja e vinda de Jesus em glória. Arrebatamento é aquele momento em que Jesus vem, mas de forma invisível ao mundo, e como o próprio apóstolo Paulo ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ele tira os salvos da terra. E é interessante que Paulo ele usa essa expressão num momento, que no original a expressão é átomos. Átomos é a menor partícula existente, ou seja, é uma partícula indivisível. Então, quando Paulo compara o arrebatamento da igreja a um átomo, uma partícula indivisível, ele está dizendo que será numa fração de segundos tão minúscula que, assim como um átomo ele é invisível ao olho nu, o arrebatamento da igreja será invisível aos olhos das pessoas. Já a vinda de Jesus em glória não vai ser em um átomo, não vai ser em um abrir e fechar de olhos. Ela será visível para todos os habitantes da terra, onde a Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E nós vemos que Jesus ele desce agora com poder e grande glória, já após a grande tribulação, para instaurar o seu reino milenar na terra. Então, há essa diferença. O arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, acontece de forma invisível ao mundo e instantaneamente, e a vinda de Jesus em glória, ela acontece após a grande tribulação e agora com todas as pessoas
tendo visualização daquilo que está acontecendo. E com relação, nós vimos aí que existe uma diferença entre arrebatamento e a volta de Cristo. Mas como exatamente se dará o arrebatamento da igreja, Diácono Wanderson? Muito bem. É importante pontuar de que nós, assembleianos, nós defendemos a visão pré-tribulacionista, né? Tem pelo menos 3 principais escolas, né, ou visões, que é a escola pré-tribulacionista, que é a que nós defendemos. Existe também a escola mid- ou mesotribulacionista e a pós-tribulacionista, né? O pós-tribulacionismo afirma que o arrebatamento da igreja e a vinda em glória de Jesus acontecerão no mesmo evento, né? A igreja sobe até os ares e desce para a terra. Ou seja, os pós-tribulacionistas afirmam que a igreja não sobe para o céu, não entra no céu. Existe também a visão mesotribulacionista, de que a igreja ela vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E, por fim, a nossa visão, a visão pré, que nós cremos ser a mais correta. O pré-tribulacionismo afirma de que a igreja vai ser arrebatada antes do período tribulacional. Então, observe que o arrebatamento e a volta de Cristo em glória é dividida por um período conhecido como a grande tribulação, que, se tivermos oportunidade, depois a gente comenta mais um pouco, né? Mas como será o arrebatamento, né? A doutrina do arrebatamento ela é introduzida por Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de 1 ao 3, um texto bem conhecido. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É importante pontuar que Jesus vem buscar os salvos. Jesus vem buscar a igreja. Então, o arrebatamento ele é pormenorizado pelo apóstolo São Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, quando ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, o arrebatamento é o rapto da igreja, é a tirada da igreja da terra. Jesus ele vai voltar. É importante citarmos, né, que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Jesus ele vai voltar de uma forma repentina e vai tirar a sua igreja da terra e levá-la para o céu. Esse é apenas o início, já já nós vamos continuar com o nosso bate-papo especial, porque agora vamos continuar de música com a nossa irmã Luzimar, do Sal da Terra. Luzimar, qual é o próximo hino que você vai adorar a Deus conosco? Agora nós iremos cantar o Em Tua Presença, de Paulo Neto. Aproveita esse momento para adorar juntamente conosco. Amém, adore a Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e não quero prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus, como é bom sentirmos a presença de Deus a todo instante, não é, irmão Eliseu? É verdade. Que hino maravilhoso, falando verdadeiramente aos nossos corações. Mas nós estamos falando sobre arrebatamento da igreja. E agora, irmã Ruama, vamos continuar essa entrevista sobre esse tema? Isso, vamos aproveitar bastante os nossos convidados. Você que chegou agora, está conosco aqui o diácono Wanderson e o auxiliar José Anderson. Eles estão trocando aqui mais experiência acerca dessa temática. E a próxima pergunta é: o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Amém. Algumas coisas muito importantes acontecerão, né? Tanto no momento do arrebatamento e principalmente após, né? No momento do arrebatamento, a igreja será transformada, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão para nunca mais morrer, né? Eles ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, né? Nós seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível, assim como Cristo, ele é santo, nós receberemos esse corpo santo para estar diante dele no céu. E aí nós encontraremos com Jesus no céu, e logo após esse encontro com Jesus nos ares, dará-se início o tribunal de Cristo, onde serão julgadas as nossas obras e logo após as bodas do Cordeiro. E aí nós já queremos saber, então, se vai se dar início o tribunal de Cristo. O que é tribunal de Cristo, diácono Wanderson? Muito bem, essa pergunta é importante porque algumas pessoas fazem confusão. Porque na Bíblia nós encontramos dois tribunais. Encontramos o tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco, né? O tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco são tribunais distintos. O último tribunal está registrado lá em Apocalipse, capítulo de número 20. E isso se dará no juízo final, para os ímpios, para o juízo final. Já o tribunal de Cristo, que é o tema que nós estamos conversando sobre hoje, trata-se do julgamento das obras dos salvos. Então,
Quando a igreja for arrebatada, nós encontraremos com Jesus nos ares, nós iremos subir para o céu, entrar no céu. Jesus vai nos dar as boas-vindas e vai iniciar o tribunal, que é o que está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o tribunal de Cristo é o julgamento das obras, para recompensar os salvos de acordo com aquilo que eles fizeram aqui na terra pela causa de Cristo. Agora, a próxima pergunta tem algumas interrogações e aí nós vamos intercalando para os nossos convidados responderem. Acerca do Tribunal de Cristo, onde será o Tribunal de Cristo? Anderson pode responder. Na sequência, Diácono Wanderson, quando? Será que temos essa resposta? Amém. O Tribunal de Cristo ocorrerá no céu. Quando nós nos encontrarmos com Cristo, Ele nos levar para onde Ele estiver, nós estejamos também. Nesse momento inicial, vai ocorrer o Tribunal de Cristo. Quando? Quando? Justamente, o ponto é que será quando a igreja for arrebatada, né? Nós não sabemos o dia nem a hora que a igreja vai ser arrebatada, mas logo em seguida, após o arrebatamento da igreja, se dará o início do Tribunal de Cristo. E quem será julgado? Essa já foi respondida, né? Mas assim, para quem está em casa que pode ter dúvida, né, pode também trazer um esclarecimento acerca disso. Pronto. No texto que eu fiz menção, de 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 10, o apóstolo São Paulo é bem claro com relação a quem será julgado. Ele está escrevendo à igreja de Corinto, a igreja, aos santos, aos servos de Deus. E o mesmo diz, porque todos devemos comparecer. Quem é esse todos? É claro que o apóstolo Paulo se inclui também o destinatário da carta, ou seja, todos os irmãos, todos os salvos irão fazer parte deste tribunal. A nossa direção aqui nos avisou que nós vamos, por um motivo muito especial, chamar aí um vídeo para sabermos um pouco mais sobre o Congresso. Mas, olha, fiquem muito, muito atentos, porque esse vídeo é extremamente especial. Diretamente da obra missionária da Argentina. Então, você já sabe de quem pode estar se tratando o vídeo. Os nossos missionários... Pois é. Se vai acontecer um arrebatamento, a igreja, enquanto não acontece, ainda tem uma missão. E essa missão é ir levar o vídeo aos nossos missionários. O missionário evangelista Jorge e a irmã Dayana, eles estão lá na Argentina levando essas boas novas, avisando que esse tribunal, que o arrebatamento vai vir a acontecer, mas eles se lembraram de nós, jovens aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na filial em Petrolina. E, produção, poderíamos aí ver o que foi que eles nos falaram? Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande poder estar participando já no clima do 30º Congresso de Jovens da Igreja em Petrolina. Aproveito esse momento feliz para saudar nosso querido pastor Elci, sua família, toda a Igreja do Senhor, os obreiros, a linda juventude dessa igreja que faz parte da nossa história. E hoje a nossa participação vai ser no quadro retrospectiva, né? O momento em que vamos estar relembrando aqui, revivendo lindos momentos, lindas experiências que a gente teve, momentos marcantes na nossa vida como jovens da igreja. A paz do Senhor para todos, é uma alegria saudar todos os jovens, todos os irmãos que estão participando desse momento especial, também nosso pastor Elci, irmã Nena. É uma alegria saudar vocês. Ai, meu Deus, Congresso de Jovem. Meu Deus. São tantos, né? Sim, foram muitos congressos marcantes na vida da gente. Meu Deus, é até difícil dizer qual deles foi o mais marcante, né? Aí eu vou deixar o pastor falar primeiro. A geração dos 35 aos 45 anos, que foi o grupo aí, né? Os jovens da nossa época. Sim. Não parece, mas o tempo passou, né? Então, são tantas, às vezes, para a gente conseguir selecionar ou lembrar assim, aqueles momentos mais impactantes, a gente vai tentar aqui lembrar, né? Possivelmente,
podemos nos passar em algum caso, né? Mas eu lembro, Daiane, irmãos, um dos congressos que marcou, vários me marcaram muito a minha vida, mas um que marcou talvez por um momento como jovem de muitas incertezas, até de algumas dúvidas. E Deus preparou um momento muito especial. Não vou lembrar o ano, depois se alguém lembrar, mas foi o congresso com a participação do pastor Jefferson, aleluia, e o tema foi Renova Nossos Dias como Antes. Deus preparou aquele momento, foi um momento preparado por Deus para renovar minha vida, para me fortalecer, para fazer com que eu pudesse seguir firme, né? Vendo agora um novo horizonte. Né? Lembra ainda da canção Primeiro Amor. Primeiro Amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Foi lindo, viu? Foi muito especial, muito especial. Eu lembro que quando eu já estava no último dia, foram momentos assim, muita renovação. Chorei como nunca em minha vida. Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa. E quando chegou no domingo, no último dia, eu disse, meu Deus, não acredito que já está terminando. Seria tão bom se pudéssemos seguir com esse congresso. Foi algo muito, muito marcante, muito especial para a minha vida. E fora isso, assim, muitos outros congressos, né? Mas esse foi aquele que, talvez pela circunstância, pelo momento, foi algo que Deus tratou comigo de uma maneira muito particular, muito especial. E mudou minha vida, verdadeiramente. Eu tenho um para contar. Vocês já sabem, né? Do ano de 2005, foi muito lindo esse ano. Estava pregando nesse congresso, né? O pastor Cândido de Freitas, né? Uma manhã missionária, meu Deus, que manhã missionária foi essa? Tão lindo, Deus falou fortemente, bradou naquele dia. Foi onde Deus, assim, revelou de maneira poderosa, usando o servo do Senhor, né? Com a palavra profética para a minha vida, da parte de Deus. Então foi assim, marcante. O hino eu não posso esquecer desse dia, né? As canções, tudo. Mas o hino marcante é a experiência pessoal, né? Sim, foi tremendo. Vamos ver se a gente lembra um trechinho desse da experiência. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, não devo abrir mão. Eu quero transferir. Eita, meu Deus. Glória a Deus. Não, mas tem um que eu não lembro qual foi o ano. Eu não lembro o ano, mas eu espero que outros jovens possam lembrar aí também. Outros jovens daquela época, né? Porque agora tem outra juventude. Foi aquele tava o pastor Elci. Ele vem, né? Dias de Elias. O tema não me lembro qual foi o tema. Eu não lembro o tema, mas a gente pode lembrar e cantar com vocês agora um trechinho dessa canção. Acho que vocês lembram, né? Dias de Elias. Esse é... Tá vendo? Vamos tentar aqui, viu? Eita, mas eu vou buscar aqui, porque eu não lembro do comecinho, não. Depois eu vou fazer um... Sim, mas sem dúvida foi um congresso. Agora, encontrei. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E esses são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, eita glória, anunciando a volta do Rei. Foi muito lindo esse dia, ele veio, eita meu Deus, aquele templo tremeu. Muito lindo. Tem muita história. Sim, temos muita história, mas foram momentos lindos, não? Sim. Congressos sempre são muito especiais. Né? Eu sei que aqueles que estão nos vendo também, muitos também recordam, lembram de momentos assim muito impactantes. Assim como eu sei que
não ficou no passado, né? A nova geração, a nova juventude também. Vai provando, né? Vai provando. E vocês sabem que é tão lindo poder olhar para trás, né? Para o retrovisor da vida, do tempo, e guardar tantas lembranças. Muitas vezes estamos aqui em casa com Daiane e começamos a lembrar alguns momentos e nos emocionamos, porque foram momentos lindos que a gente guarda com muito carinho em nosso coração e podemos dizer que vivemos bem, né? Vivimos bem a nossa juventude, gastando nossa vida, nossos talentos na casa de Deus, desfrutando do melhor lugar do mundo. Da mesma maneira, é esse o desejo também que externamos e desejamos para todos os jovens dessa geração, que também possam viver intensamente esse momento, que desfrutem abundantemente da presença, da glória do Senhor para vossas vidas. Ele tem coisas lindas reservadas para os dias de hoje também, um despertamento espiritual. Por isso os jovens realmente devem aproveitar esses dias, né? Não somente dias de festa, porque a gente deve ter essa rotina com Cristo todo dia, né? Ter esse momento, essa busca pelo Senhor constantemente. Mas nos dias dos congressos é algo extraordinário, então o jovem tem que aproveitar essa oportunidade única e entregar tudo, né? Fazer desse dia, né, um dia muito especial e marcante. E orar e pedir a Deus que marque esse dia na sua vida, assim como Ele marcou na vida da gente, como jovem, né? Sim. Que Deus abençoe. Amém. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo espaço, né, pela oportunidade. É sempre muito gratificante poder estar participando junto aos nossos queridos irmãos, nossa igreja querida e amada. Que Deus continue abençoando, continue orando por nós aqui. Nós estamos juntos também velando e orando por vossas vidas e já orando também pelo congresso. Serão dias extraordinários. Que Deus abençoe. Amém! Olha, Liseu, vocês que estiveram em casa viram esse recadinho muito especial, a missionária Daiane, o evangelista Jorge, recordando os congressos que passaram. Que bênção! E agora vamos aproveitar dos nossos convidados, fugindo um pouquinho da pauta escatológica. Teve algum congresso marcante na vida dos irmãos? São jovens, já passaram por muitos congressos. Qual congresso impactou a vida dos nossos convidados? Amém. Para o meu caso, né, todos os congressos em si eles são muito marcantes, né? Sempre tem coisas que Deus ele faz nos congressos que nós levamos para a vida toda. Mas teve um congresso muito específico que ocorreu ali no Centro de Convenções, né, que tinha como tema "Firmados sobre a rocha, somos inabaláveis". E esse congresso ele veio justamente no momento de muitas batalhas espirituais na minha vida, e devido a essas muitas batalhas, a gente sempre espera uma palavra de conforto, de consolo na palavra do Senhor, né? Mas nesse dia, surpreendentemente, o Senhor falou através do nosso evangelista Lorival, de uma forma muito forte ao meu coração, né? De que eu precisava me firmar na rocha, que é Jesus, de que não era tempo de estar ali sem firmeza espiritual, né? Foi uma mensagem muito forte para quem estava naquele dia, sabe como foi, e realmente foi uma mensagem que impactou muito a minha vida espiritual. Você já pensou agora na sua experiência também? Sim. A minha grande dificuldade é porque a minha memória ela falha no que tange ao tema do congresso e o ano específico, né? Mas como o nosso irmão Anderson disse, todos os congressos são marcantes, né? Mas eu lembro de um episódio que me marcou bastante, né? E esse episódio me levou a ter ainda mais o desejo de conhecer mais a Deus e ter mais intimidade com Deus. Foi justamente uma manhã missionária onde o pastor Gerson Gila, que coopera na obra missionária em Moçambique, ele trouxe uma experiência, os irmãos que estiveram naquele dia jamais esquecerão, né? Uma experiência muito forte, né? A partir daquele momento, daquele episódio, eu fiquei até um certo ponto envergonhado do quanto eu precisava me aproximar mais de Deus, o quanto eu precisava mais conhecer e ter mais experiências profundas com o Senhor Deus. Glórias a Deus, verdadeiramente, como os irmãos bem disseram aqui, todo o congresso é muito marcante e nós já ouvimos aqui o missionário Jorge, a missionária Daiana falando sobre isso, também o presbítero Hélio. Muitos são os irmãos que participaram
que sempre dizem a mesma coisa. O congresso é impactante. Inclusive, você não pode perder, porque está se aproximando um aí. Nós logo vamos voltar a falar sobre isso, mas vamos avançar um pouquinho só agora nos últimos minutos do nosso tema sobre arrebatamento? E já os nossos irmãos que estão no eletrônico já vão pensando, porque vocês também vão responder essas perguntas. Qual congresso foi marcante, uma experiência marcante? Ou melhor, como é falando de Sal da Terra, tem que ter hinos marcantes para vocês cantarem conosco. Glórias a Deus. Então já vão aí se preparando, você de casa também aí já fica esperto aí, porque logo mais nós saberemos um pouquinho sobre isso. Mas, voltando aqui sobre o tema arrebatamento, nós gostaríamos de saber, ainda sobre o Tribunal de Cristo, quem é que vai ser julgado nesse tribunal? Essas pessoas serão julgadas elas serão julgadas para ir para o céu ou para o inferno? E que recompensas é que as pessoas que participarem desse tribunal poderão ter? Muito bem. Essa é uma dúvida, né? Uma das muitas dúvidas. É importante pontuar que uma vez que estivermos no tribunal de Cristo, não há mais nenhum risco de irmos para o inferno, né? Esse é um julgamento das obras, né? E está muito claro no texto de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3 ao 15. O texto diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo o fogo. Então, uma vez que estivermos no tribunal de Cristo, nós já temos a nossa salvação eterna garantida. O que vai estar em jogo é justamente as obras que nós praticamos enquanto estivemos aqui na terra. E a depender da obra, da intenção com que essa obra será feita, nós seremos galardoados, porque Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, 12, o texto diz: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E um ponto muito importante também é que quando a gente fala de ser galardoado pelas obras, já vem em mente a questão quantitativa, né? Eu evangelizo, eu louvo, eu prego a palavra, eu faço isso, então eu vou ser altamente galardoado porque eu estou envolvido em todos os trabalhos da igreja, por exemplo. Mas uma das coisas que será muito levada em conta no Tribunal de Cristo é o qualitativo das nossas obras. Então nós vemos que em Mateus capítulo 20, se não me foge a memória, Jesus fala da parábola dos trabalhadores da vinha, né? E aquele senhor da vinha, resumindo a parábola, ele chama trabalhadores no primeiro horário, depois 3 horas depois, no período da tarde, e já quando estava para finalizar o dia, ele chama mais trabalhadores para ir trabalhar na vinha, né? E aí nós vemos por essa lógica de que quem chegou mais cedo deveria receber mais do que quem chegou mais tarde, né? Na última hora. Mas nós vemos que na última hora aquele senhor da vinha paga o mesmo valor para aqueles que chegaram na última hora do dia para trabalhar, né? Então, muitas pessoas têm essa ideia errada do que será os galardões, de como serão distribuídos os galardões no Tribunal de Cristo. Mas será um momento de muitas surpresas, porque Deus ele vai avaliar realmente a intenção do coração. Tem pessoas que podem até não ter tido tempo de fazer tanto quanto outros, não tiveram tantos anos de crente quanto o outro, mas o que fizeram de todo o coração, se entregando inteiramente à obra do Senhor. E isso será contado muito para os galardões no Tribunal de Cristo. Essa passagem que o nosso companheiro Anderson citou é importante, porque, por exemplo, nós temos obreiros na nossa igreja, irmãos e irmãs, que servem a Jesus há mais de 30 anos. 20 anos, 10 anos, e temos outros novos convertidos que estão aceitando agora, né? Outros que vão aceitar no próprio congresso. E aí, será que eles vão receber o galardão? Essa parábola que Anderson falou, todos primeiro vão receber o maior galardão, que é a salvação. E outro ponto, melhor do que a quantidade, melhor do que fazer, é importante atentar
para o como nós estamos fazendo, né? Então, isso é muito importante para aqueles que almejam receber galardoadão no céu. Como nós estamos fazendo a obra do Senhor? Olha, você que está em casa, fica com essa interrogação, porque agora nós vamos aproveitar os nossos convidados, não só os nossos músicos, mas os nossos irmãos que estão conosco nos estúdios, para uma dinâmica musical sobre o Congresso de Jovem. Paz do Senhor, Luzimar. A paz do Senhor. Vamos ver aí se vocês lembram. Teve algum congresso marcante ao longo desses anos? Eu me lembro, se não me engano, em 2012 foi Caminhamos pela Fé e Contemplamos a Vitória. E eu lembro do hino oficial, embora fosse um hino muito conhecido, foi um hino que tocou muito meu coração. E a gente vai dar uma palhinha aqui. De fé em fé, de glória em glória, vou caminhando em vitória. De fé em fé, de glória em glória, vou caminhando em vitória. Glória a Deus, como não marcar um hino desse, mas nós ainda queremos saber um pouquinho mais. Isso, além desse hino, teve outro hino marcante, Luzimar? Teve sim, Primeiro Amor, que inclusive o nosso presbítero, ele cantou um pouquinho mais. Vale a pena repetir, vamos cantar mais um pedacinho novamente? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glórias a Deus. Nossa, quero voltar a Deus. Os congressos são muito marcantes. Tem muitos hinos marcantes. Nós gostaríamos muito de aproveitar mais o Sal da Terra. Mas, olha, vocês vão fazer mais parte de outros momentos aqui conosco no Jovem Mais. Luzimar, apresenta novamente a equipe que está convosco. Vou estar apresentando aqui. Nós temos o nosso maestro, né, Gabriel, e tecladista. Temos também o nosso baterista, Gustavo. Temos Ezequiel, que também coopera na bateria. São os dois bateristas do grupo. Temos o nosso baixista, Tiago, e o nosso guitarrista, que é Vitor, né? Junto nós formamos o Sal da Terra. Temos o Elivelton também, que toca no baixo, juntamente com o Tiago, que não está aqui, mas nós somos os integrantes do grupo. Amém. Foi uma honra muito grande ter o Sal da Terra, brilhantando hoje o Jovem Mais e adorando ao Senhor Jesus. Amém. Nós que somos gratos a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor, a toda a equipe, irmã Ruama, irmã Eliseu, e que Deus nos proporcione outras oportunidades, né, de estarmos aqui cooperando com esse trabalho. Amém. Glória a Deus, Luzimar. Deus abençoe toda a equipe do Sal da Terra. Agora, Eliseu, nós estamos chegando, infelizmente, na última pergunta com os nossos convidados. Sim, mas nessa última pergunta nós gostaríamos que os irmãos fizessem aí um convite, uma palavra jovem aos irmãos que estão na audiência, que podem sentir medo diante de falar do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus. O que os irmãos falariam? Muito bem. Eu quero pontuar de que o arrebatamento da igreja ele é um evento que será iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Então, nós que defendemos a doutrina da iminência, acreditamos que Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, amanhã, enfim, Jesus pode voltar a qualquer momento. De forma que nós temos alguns textos muito conhecidos que diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, versículo 44 nos diz ainda, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
E outro texto, ainda no versículo 50, diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. Então, eu quero já aproveitar a oportunidade e compartilhar com os irmãos também um trecho da nossa declaração de fé, para os irmãos saberem com mais exatidão. Fica na página 186. É importante porque na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nos diz que o arrebatamento, além de ser iminente, não existe sinais especificamente para este evento. O arrebatamento, é claro, ele é precedido por todos os sinais que Jesus pontuou, como fome, guerra, pestes, tremores, falsos mestres, mas depois que Jesus arrebatar a igreja, esses sinais continuarão acontecendo e terão seu auge na grande tribulação, porque o objetivo desses sinais é apontar para a volta em glória de Jesus. O arrebatamento, por ser iminente, não pode ter sinais. Então, a nossa declaração de fé diz que nada pode datar nenhum outro sinal o momento em que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Então, a gente pode observar os sinais, sim, porque os sinais apontam para o final de todas as coisas. E o arrebatamento da igreja é o início, é o evento desencadeador dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra. Mas é importante pontuar que nada mais precisa acontecer para que Jesus volte. Nenhum sinal precisa acontecer para que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Diante dessa verdade, todos nós precisamos estar na posição. Então, se porventura alguém está com medo, é importante que ele busque a Jesus, se coloque na posição, faça uma autoanálise da sua vida para saber se está andando de acordo com a palavra de Deus, porque naquele dia não haverá tempo de se organizar, de se preparar coisa nenhuma. A gente precisa estar preparado. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, se ainda não se preparou, se prepare, porque a qualquer momento estamos aguardando ansiosos a vinda do Senhor Jesus. Auxiliar Anderson, poderia também trazer mais informações? Você trouxe 2 livros para os jovens que estão em casa que podem ter ficado curiosos. Se eu gostei, depois dessa entrevista, gostei da parte de escatologia, o que fazer? Deixa a dica de livro para os jovens que estão em casa. Amém. A literatura apocalíptica ela é bem vasta, né? Mas tem 2 livros que eles são os clássicos, né? Que o diácono Wanderson está pegando aqui para nós mostrarmos para aqueles que estão assistindo. O primeiro livro é o livro Daniel, versículo por versículo. Este livro, ele, como nós sabemos, Daniel ele faz parte da literatura apocalíptica presente na Bíblia, né? E toda a literatura apocalíptica ela tem uma linguagem um pouco mais difícil de compreender, mas o escritor Severino Pedro da Silva, né, pastor Severino Pedro da Silva, ele pega justamente esse livro, versículo por versículo, e vai ali esmiuçando realmente a palavra de Deus e trazendo todo o embasamento do contexto, né, para cada versículo que contém o livro de Daniel. O outro livro, né, é Apocalipse, versículo por versículo. Nós sabemos, como eu já falei, que toda literatura apocalíptica ela tem uma dificuldade maior de compreensão. Mas esse mesmo escritor, Severino Pedro da Silva, ele escreve este livro trazendo versículo por versículo as suas explicações, o contexto bíblico por trás de cada versículo. E esses 2 livros eles são essenciais para a compreensão da literatura tanto de Apocalipse como também do livro de Daniel. Mas também existem muitos outros livros, né? Existem teologias sistemáticas, a teologia sistemática pentecostal, Stanley Orton, Eurico Bexten, que são escritores, né, que têm uma confiabilidade, né, na sua escrita, e é muito importante que todo crente ele tenha esse tipo de literatura para o seu estudo. Por quê? As 2 mensagens principais que eu acredito existir hoje, a primeira dela é a mensagem da cruz, porque a cruz fala daquilo que Jesus fez por nós, porque estamos aqui hoje, dizendo que somos salvos, né? E a segunda mensagem principal,
ao meu ponto de vista, é a mensagem do arrebatamento, porque ela fala do nosso futuro. Ela fala do que Jesus tem preparado para a gente no futuro. Então, a mensagem da cruz fala do que Jesus fez e a mensagem do arrebatamento fala do que Jesus vai fazer. E é por isso que é importante que nós estejamos sempre estudando sobre esse assunto também, né? E não poderia deixar de citar também a Declaração de Fé, né? É um livro muito confiável, é justamente o documento que nós temos, onde nós trazemos aquilo que nós cremos, que nós acreditamos, né? Onde nossos pastores da nossa igreja, eles unidos, né, prepararam esse documento para que nós tomemos ele como base, juntamente, né, principalmente com a Bíblia Sagrada, para que nós tenhamos base para aquilo que nós acreditamos. Glória a Deus. Eliseu, foi uma honra estar aqui nesse fim de tarde, adorando ao Senhor Jesus, com os nossos convidados especiais. Mas chegou o momento de agradecermos aqui, primeiramente, agradecer ao diácono Wanderson, ao diácono Anderson, ao auxiliar Anderson também, agradecer a supervisão das campanhas, ao presbítero Ari Kleber, presbítero Samuel, ao nosso pastor Ailton José Alves, ao pastor Elci Ribeiro também. Isso, o pastor Elci Ribeiro, que está na direção geral dessa programação. Lembrando que você que está em casa, já às 18 horas tem culto e você vai continuar recebendo de Deus. E olha, esse foi o primeiro Jovem Mais Especial. Próximo domingo tem mais programação especial, dando sequência a essa temática tão especial. Muitos irmãos estiveram conosco hoje, né? Só temos que agradecer essa equipe especial que estiveram adorando ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, muito obrigado a cada irmão aí da produção. E vamos terminar esse programa de uma maneira muito boa. Vamos de música. Adorando ao Senhor Jesus. Paz do Senhor. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.